Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Romanos 6, de 15 a 19. Romanos 6, de 15 a 19. Que tem por tema o que significa a liberdade espiritual. Amém? Glória a Deus. Por que esse tema? Porque tem muitas pessoas, que ainda não são libertos espiritualmente. O que é liberdade espiritual você vai saber, e o que significa você vai saber. Mas se você quiser ficar até o final, eu vou te dizer tudo isso. Amém? Por quê? Muitas vezes nós nos sentimos pressionados a oferecer algo material para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é verdade? Algo material. E às vezes é um hábito, Às vezes é um hábito prejudicial que determina a nossa vida. Às vezes é influência de outras pessoas. Às vezes é uso de álcool ou de outros vícios, que talvez seja mídia, a mídia influenciando, ou pensamentos negativos, que faz com que você fique escravo dessas coisas, E talvez por estar assim, fazendo prática desse uso, você se torne escravo dessas situações e com isso você não está liberto espiritualmente e acha que está fazendo o bem e na verdade não está. Amém? Glória a Deus. Também quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero te dizer a todos vocês que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Mas como eu te falei, o tema desta noite diz: o que significa a liberdade espiritual? Quer saber o significado da liberdade espiritual? Então fica comigo até o final que eu vou te dizer. Amém? Glória a Deus. Que se encontra no livro de Romanos 6, de 15 a 19, que diz: quem obedece ao pecado recebe a morte eterna, mas quem obedece a Deus tem uma vida feliz, aqui e na eternidade. Amém? Glória a Jesus. O que isso quer dizer, meu irmão? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, meus amados irmãos. Pois vocês sabem muito bem que quando se entrega a alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravo dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Amém? Glória a Jesus. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que nos ensinamento nos livrou do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Amém? Glória a Jesus. Entregue-se agora mesmo inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente vê, meus amados irmãos, que nesse estudo que nós estamos estudando de Romanos 6, de 15 a 19, a Bíblia diz que os cristãos podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele.
ou podem obedecer ao pecado e produzir a morte. A passagem também diz que os cristãos foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Amém? Glória a Jesus. Então eu digo a vocês que Paulo começa esse texto com uma outra pergunta provocativa. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Como diz Romanos 6,15? Ele responde novamente com uma enfática: de modo nenhum. Isso nos lembra que a graça não é uma licença para pecar, mas uma capacitação para viver de maneira justa. Por quê? Porque Deus ama a justiça e odeia a injustiça. A Bíblia diz que os justos verão a Deus. Amém? E então, nos explica na passagem do Romanos 6,16, ele então nos explica o conceito de escravidão espiritual. Não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, como diz Romanos 6,16. Aqui Paulo nos mostra que todos servimos a algo ou alguém. Se obedecemos ao pecado, nos tornamos seus escravos. Se obedecemos a Deus, nos tornamos escravos da justiça, para a honra e glória de Jesus. Amém? Você vai ver também agora no capítulo 17 e 18, Paulo expressa gratidão e diz: mas graças a Deus, porque outrora era escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de ensinamento que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ele nos lembra da transformação que ocorre em nossas vidas. Fomos libertados do poder do pecado e agora somos servos da justiça. Esta nova identidade é motivo de gratidão e alegria. No último versículo, no Romanos 6,19, Paulo continua usando uma linguagem prática. Como seres humanos, usamos esta analogia por causa das suas limitações naturais, assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade. Ofereça-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade, como diz Romanos 6,19. Ele nos chama a um compromisso prático para a santidade, oferecendo nossas vidas a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, como vocês podem ver, o que significa liberdade espiritual? Significa que, embora possamos ser libertos para fazer muitas coisas, nem todas elas são apropriadas ou benéficas para nós. Não é verdade? É um lembrete de que devemos exercer discernimento e responsabilidade em nossa escolha para evitar consequências negativas. Não é verdade? A Bíblia também apresenta a liberdade como uma essência do Evangelho e da fé cristã. A liberdade não é uma licença para pecar, mas um chamado para viver uma vida de convenção e superação de limites. Amém? A liberdade espiritual na Bíblia é um chamado divino para viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta a liberdade como um dom de Deus, mas também como uma conquista humana. Amém? Não é verdade? Então você vê que o segredo é obedecer, né? E a desobediência, ela entristece o Espírito Santo, como diz Efésios 4:28. A pior coisa do ser humano é desobedecer, né? Mas, irmão, eu sou liberto, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas te convêm, nem todas são lícitas. Não é verdade? Pode fazer todas, mas nem todas te convêm. E nem todas
edificam, né? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o interesse de outras pessoas. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, lembre-se sempre disso. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Deus criou o ser humano para o adorar, para que nós adorassem e adorem sempre a Deus. Deus criou o homem para isso, para que o homem adorem a Deus. Não é verdade? Então, vocês, assim como eu, somos livres. Nós temos o poder de escolha, de decidir aquilo que a gente quer para a nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Então, quer ser livre? Obedeça a Deus. Aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado, né? E escravo do pecado, ele não tem interesse em Deus. Ele vive sempre para pecar. Amém? Vamos orar, mas antes de orar, deixa eu ler só mais um tema que está no livro de Romanos 12:2, que diz: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela sua renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também diz em Efésios 4:22-24, que diz: vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Porque Deus é a verdade que liberta, e Deus dá a paz que esse mundo não dá. Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Senhor Deus, não quero alimentar pensamento fútil, nem dar espaço à ideia que não te glorifica, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tenho a mente de Cristo, e que teus pensamentos, Senhor, sejam meus pensamentos. Senhor, mostra-me as áreas em que permite que coisas desagradáveis a ti me tornem a mente. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a resistir-lhe e a ocupar minha mente com pensamentos, palavras, música, imagem que te glorifique. Também te peço que ajude-me também a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, excelente e digno de louvor. Por isso eu te peço, Senhor, que aproprie-me do equilíbrio que concedeste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que ajude todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, liberta Teus filhos desses vícios, seja ele qual for o vício, Senhor. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, ajuda nossos filhos a ser um cidadão do bem. Senhor, ajuda também aquele que se encontra no leito de um hospital. Ajuda aquele que está se recuperando em sua residência. Abre porta de emprego, Senhor, para todo aquele que necessita manter o sustento de suas famílias. Senhor, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restaurando a Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e em seguida compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.